Esse é o High Low, o podcast para quem quer saber tudo sobre moda. O meu nome é Olivia Merchiori e estarei junto com a jornalista Isabel Junqueira todas as semanas com um episódio inédito sobre os principais acontecimentos da moda mundial. Se para você o podcast ainda é uma novidade, vá até o nosso site, highlowpodcast.com, onde você pode encontrar todos os canais para nos acompanhar. Oi, Oli, tudo bem? Oi, Bel. Oi, Augusto. Hoje a gente está com um convidado mais do que especial, Augusto Mariotti, que é diretor de conteúdo da São Paulo Fashion Week. Ele também é diretor criativo da FFW, que a gente já falou muito aqui, principalmente no primeiro episódio do nosso podcast. Também ele é diretor de desfile. E ele é a pessoa perfeita para falar sobre o tema de hoje, da noção de tempo na moda, os diversos timings da moda hoje em dia, porque de uma década, para cá, mudou completamente. Se antigamente a gente esperava 2 momentos ao ano, assim, para saber de todas as novidades, para saber das tendências, hoje em dia é uma loucura, né? É novidade, uma novidade todo dia, todo toda hora. dia. Oi, Olivia. Oi, Bel. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui com vocês desse podcast. Eu acho que é uma discussão bem enriquecedora para todo mundo que está aí ouvindo, para a gente mesmo, né? Que a gente fala e está pensando sobre isso também, refletindo sobre o que está acontecendo. Mas, Augusto, antes de começar a entrar nesse tema do time, dessa mudança que aconteceu na indústria da moda, fala um pouco para os nossos ouvintes quem é você, sobre a sua história. Eu sou mineiro, numa cidadezinha que se chama Jacutinga, de 17 mil habitantes no sul de Minas, que por acaso é um polo produtor de tricô. Lá todo mundo tem uma fábrica de tricô, inclusive minha mãe tem uma fábrica de tricô. E em 2000 eu me mudei para São Paulo para fazer faculdade e eu já começava a me interessar por moda, porém eu não estudei moda. Eu fiz publicidade e comunicação, porque eu ainda não era uma indústria que fazia muito sentido para mim, era muito distante do meu universo. Eu achava que ia trabalhar com televisão, pra você ter uma ideia, tá? Onde você se informava sobre moda? Então, eu, na verdade, assim, eu ia na banca todos os dias. A menina da banca ficava cansada de mim. Assim, acho que todos nós aqui, né? Sério, nossa, todos eu era os rata dias. de banca Com a também. diferença é que numa cidade interior as revistas demoravam mais pra chegar. Entendeu? E chegavam muito menos. Imagina, eu nunca tinha visto uma Vogue na minha vida, porque não chegava Vogue. Mas entendeu? chegava, então, revista importada? Chegava então... a Elle, Brasil, não. Revista importada, imagina, eu só fui saber da existência quando eu mudei pra São Paulo em 2000, entendeu? Eu nem sabia que isso existia, entendeu? Que era possível. Eu ficava imaginando no interior como que eu faria pra ouvir a BBC de Londres, entendeu? Porque eu queria sair daquele mundo, eu queria ampliar meu mundo, mas não conseguia nada disso. Mas a Folha de São Paulo chegava. E a Érica Palomino, nos anos 90, tinha uma coluna lá, semanal, toda sexta-feira, que se chamava Noite Ilustrada, que depois se transformou numa coluna com o próprio nome da Érica, onde ela falava muito de noite, mas muito de como a moda estava presente na noite. E a Érica também, quando chegava a temporada de moda, ela cobria os desfiles, tanto do São Paulo Fashion Week quanto a temporada internacional. Então foi a Érica, com o ponto de vista dela muito desafiador, muito novo, que abriu meu olho para esse universo que eu não imaginaria que existia, não imaginava que existia, que era tão rico, que era tão disruptor já desde sempre, entendeu? E aquilo me acendeu uma lâmpada. Então quando eu fui para São Paulo, eu cheguei em São Paulo pensando que eu fosse trabalhar com televisão, mas já começando a pensar que a moda poderia ser, sim, uma coisa que eu poderia me inserir, porque eu comecei a ir ver os desfiles do São Paulo Fashion Week. Eu lembro que o São Paulo Fashion Week teve uma vez, o Paulo tinha uma Caras Moda do São Paulo Fashion Week especial que vinha com uma VHS dos desfiles do São Paulo Fashion Week. Nossa Senhora! Exato, eu comprei aquela VHS e ficava assistindo aquilo, tipo, parecia uma criança boba na frente de uma loja de brinquedos, entendeu? Vendo os desfiles, os looks, as modelos, os cenários, a iluminação. Mas o que te fascinava? Você entende o que você via ali que te fascinava tanto? Talvez no começo, mais a espetacularização, sabe? O show. Porque como eu queria trabalhar com televisão, o desfile parece meio que um show de televisão. Tem cenografia, tem as modelos, que são as atrizes, você tem a figurino, a roupa, a iluminação. Então, eu acho que essa espetacularização, essa fato de você criar um espetáculo, é uma coisa... Eu gosto muito de show, né? Eu vou em show todos os dias, basicamente, porque realmente eu gosto
Eu gosto dessa plataforma onde você consegue juntar várias cabeças criativas, o estilista que faz a roupa, o iluminador que faz a luz, o cenógrafo que faz o cenário, o roteirista que cria toda a história do show. Então tudo isso me fascina, esse composto me fascina. Bom, aí eu mudei para São Paulo, comecei a fazer faculdade. A primeira coisa que eu fiz, na verdade, foi, eu cortava cabelo, eu queria ser amigo de todo mundo criativo da noite de São Paulo. Todo mundo que a Erika falava, eu queria ser amigo. Então eu tava tentando achar jeitos de chegar nessas pessoas. Groupie! Aí, quase groupie, mas eu não tinha coragem de falar com as pessoas, tá? Eu era muito tímido, eu ficava observando elas de longe somente, sabe? Mas aí eu comecei a cortar cabelo num salão na Galeria Ouro Fino, que era um epicentro da modernidade em São Paulo, onde todos os jovens modernos frequentavam, tá? Quantos anos você tinha nessa Eu época? tinha 18. Do lado desse salão ficava o escritório da Casa de Criadores, Semana de Moda, que era mais conhecido como Semana de Moda na época, e depois eles mudaram para Casa de Criadores o nome, que era menos genérico, né, enfim. Eu passei na porta e falei, acho que eu vou entrar e vou falar com as pessoas aqui. Eu entrei, tinha uma pessoa lá, uma menina sentada numa mesa. Eu cheguei e comecei a falar pra ela: olha, eu queria trabalhar aqui porque eu quero começar nesse mercado da moda. Eu falei, sabe, tipo, eu fui um caminhão de coisas na frente dessa pessoa. Essa pessoa ficou com uma cara de estarrecida, assim, tipo: olha, a gente não tem oportunidade nenhuma, mas eu gostei de você. Eu vou tentar te ajudar. No dia seguinte, ela me ligou e falou: vem aqui que o André Hidalgo quer te conhecer. E eu acho que rola um estágio aqui pra você. Eu fui, rolou, fiquei lá 6 meses. Depois desses 6 meses, a equipe meio que ia ser a equipe era meio pontual, assim, não tinha muito mais espaço para ficar. Enfim, as coisas estavam mudando muito lá. Eu falei, bom, então acho que agora eu vou ter que dar o próximo passo. E se eu for dar o próximo passo, para onde eu tenho que ir? Lógico, que é o São Paulo Fashion Week e o Paulo Borges. E nisso eu já tinha lido muito sobre o Paulo, já sabia tudo que ele tinha feito. A história toda dele, da criação do Morumbi Fashion, ou do Vitor Ervas Fashion, do Morumbi Fashion, que virou São Paulo Fashion Week, que tinha virado São Paulo Fashion Week naquele ano, inclusive. Augusto é muito obcecado, né? Impressionante. Acho que eu sou determinado, Olivia. Eu sabia a ficha completa de todo mundo da moda, assim, dos estilistas, dos jornalistas. Mas na verdade era essa minha curiosidade por informação. Eu tinha necessidade de saber as coisas, sabe? Eu achava que isso era muito importante. Eu não queria chegar despreparado para falar para as pessoas. Eu queria saber o mínimo sobre elas, sobre os contextos, entendeu? Eu sou meio assim até hoje. Aí eu peguei, fui ao São Paulo Fashion Week, consegui um envelope da Luminosidade, que era a empresa do Paulo, né? E tinha o endereço. Mas não tinha o e-mail do Paulo. Eu falei assim, bom, não tem o e-mail do Paulo, eu vou escrever uma carta pro Paulo, entendeu? Quem sabe chega na mão dele. Peguei, escrevi essa carta, e lá eu escrevi que eu sabia super quem ele era, tudo que ele tinha construído, eu admirava muito o jeito que ele construiu tudo, a crença dele na moda como um meio criativo, de expressão, de transformação, de geração de oportunidades, enfim. E que eu falei assim, eu quero trabalhar com você. Me dê uma oportunidade. Eu não sei nada, assim, eu não fiz, nunca trabalhei, não tenho experiência, só fiz esse estágio na Casa de Criadores, foram 6 meses, pouco, mas eu quero aprender com você. O Paulo pegou, depois de uns dias, me ligou e me deixou um recado no meu telefone. Quando eu ouvi o recado, eu estava na faculdade à noite. Eu até pedi para uma amiga minha, ouve esse recado para ver se é verdade, se é o Paulo Borges tá me deixando esse recado aqui. Ela pegou e falou assim, é ele mesmo, ele falou que é para você ligar para ele. Meio, sabe, tipo, não é possível, isso não é possível. E foi assim mesmo, não teve nenhum intermediário, foi realmente, acho que foi um encontro, sabe? Eu acho que aquele lance de você ser a pessoa certa na hora certa, aconteceu. Eu mandei a carta quando o Paulo tava procurando alguém para trabalhar com ele mesmo, chegou minha carta, e aí a coisa rolou. Eu sentei, cheguei, conversei com ele, esse dia ele atrasou 2 horas, tá? No horário que a gente marcou. Então, há uma coisa que eu vou contar. Ele tava procurando um assistente pessoal mesmo, que marcasse reunião, que fizesse ligação. E ele queria ter uma pessoa que dirigisse, porque o Paulo não gosta de dirigir. E eu falei pra ele que eu dirigia, eu nem carta tinha, tá? Eu nem carta tinha. Depois de uns anos eu falei pra ele, Paulo, você sabe que eu não tenho carta, né? Eu falei pra você aquele dia isso, mas eu não tenho carta. Ele falou, eu saquei logo depois que você não tinha carta, que você não dirigia. Não tem problema, entendeu? Enfim, aí o resto foi história. Aí eu tô lá há quase 18 anos, né? E, enfim, via todas as transformações do São Paulo Fashion Week acontecerem. Participei delas ativamente. E conta um pouco como é que foi esse seu início, porque foi no momento em que estava
se organizando, né? Tava se unificando. Na verdade, o Paulo começou a semana de moda, que se chamava Morumbi Fashion no começo, porque tinha o patrocínio do Shopping Morumbi. Ele criou esse modelo de semana de moda no Brasil, porque ele começou a vir para Paris ver os desfiles numa época que ninguém vinha, tá? No máximo vinha o Paulo, Costanzo Pascolato, a Regina Guerreiro, entendeu? Ninguém mais do Brasil vinha semana de moda aqui. E ele começou a perceber que o mercado se organizava em torno da semana de moda. Toda a indústria da moda, o produtor de tecido, o produtor de aviamento, o estilista, o distribuidor, o comprador. E ele sacou que o Brasil estava muito desorganizado e que a gente não ia chegar muito longe se a gente não conseguisse também organizar um calendário de lançamento lá no Brasil. Porque lá era assim, a Zump fazia o desfile de inverno dela em fevereiro, a Fórum em março, a Rosa Chá em abril, a Uiclo em junho, entendeu? Era uma loucura, era uma grande loucura, e isso não levaria a moda muito longe, porque era tudo muito individualizado, entendeu? Foi quando ele desenhou um projeto na cabeça dele, aí ele falou assim, mas ainda falta aqui a gente também fomentar os novos designers, a gente tem que conseguir ter esses designers, criadores no meio dessas grandes marcas de jeanswear. Foi quando ele descobriu o Alexandre, o Marcelo Sommer, o Walter Rodrigues, que já vinham, na verdade, do Fitoervas Fashion, que era um projeto que o Paulo também criou lá atrás. E ele juntou, no mesmo evento, marcas super estabelecidas, riquíssimas, poderosas, com esses designers que eram muito pequenininhos, que costuravam em casa, entendeu? E criou um modelo onde um patrocinador bancaria todo o evento, para que o pequeno designer tivesse a mesma condição de fazer um desfile legal como uma grande marca fazia. Que os desfiles fossem, pelo menos naquele momento dos desfiles, os desfiles tivessem o mesmo nível, entendeu? Então, assim, é isso. O São Paulo Fashion Week foi um princípio de organização do calendário, de uma organização do calendário de toda a indústria em torno de 2 datas de lançamento pontuais no ano. Isso foi muito importante para organizar o negócio como um todo, entendeu? E na sua história você também viveu algumas mudanças de calendário que a indústria mundial, na verdade, né, começou a se questionar a partir dos desenvolvimentos na tecnologia de produção e de comunicação, né? Esses 2 momentos da internet entrar nesse contexto e também das grandes lojas de departamento como a Zara, que começaram a fazer essa indústria da cópia girar de uma forma muito rápida, né? Fala um pouco pra gente como você sentiu esse impacto e um pouco da história da Semana de Moda, absorvendo essas mudanças desse tempo que mudou. Aqui fora, aqui em Paris, em Milão, em Nova York, em Londres, as marcas elas mostram a coleção 6 meses antes da coleção chegar nas lojas, tá? Quando o Paulo criou o São Paulo Fashion Week, no Brasil, a gente não tinha essa organização ainda de todas as marcas para fazerem esse lançamento com essa antecipação toda. Então, o São Paulo Fashion Week começou lançando o inverno em janeiro, sendo que aquelas roupas chegariam na loja em março. Tinham 2 meses só entre desfilar, vender, produzir e chegar na loja. E depois em junho, e também as roupas chegavam em setembro, tá? A gente trabalhou assim por alguns anos. E por que 2 meses e não 6 meses? Porque era uma questão da indústria ali, Bebel. Porque as marcas estavam acostumadas a ter esse tempo de desfilar e chegar na loja muito mais curto. Era uma questão de como as marcas estavam acostumadas a fazer com o seu negócio e não era fácil mudar, porque a indústria da moda ela é uma indústria lenta em termos de produção. Leva tempo, tudo leva tempo para ser feito. Não é um toque de mágica, entendeu? As coisas hoje parecem ser um toque de mágica, mas a realidade não é essa, de verdade, né? Então começou assim. Com o tempo a gente percebeu que esse sistema já não vinha mais dando um bom resultado, porque as marcas tinham que estocar produto, produzir antes de desfilar e antes de vender, fazer estoque, e acontecia de sobrar muita coisa, porque se ela tinha que apostar, então assim, eu vou apostar numa estampa florida. Depois o cliente viu e não comprou, eu perdi todo o estoque. E deveria ser o contrário, ele deveria primeiro apresentar no desfile a peça piloto, a ideia, o comprador ia lá comprar ou não comprar, e daí se ele vendeu, ele produz, se ele não vendeu, ele não produz, entendeu? Então, a gente percebeu que a gente deveria de novo fazer uma mudança, isso foi mais ou menos em
2007, 2008, por aí, que a gente deveria antecipar os desfiles e trazer os desfiles para 6 meses antes, para que as marcas tivessem menos prejuízos e fizessem tudo com mais segurança. Então, um pouco como modelo aqui. Trazendo né? para o modelo internacional, exato. E isso foi muito bom, porque ajudou as marcas a se organizarem. As marcas não tinham esse timing todo. Isso foi muito positivo. Foi bastante positivo, porque diminuíram sim os prejuízos e as perdas, entendeu? Aí, chegando mais pra frente, o tempo andando, aí chegou a internet, né? Realmente, a banda larga chegou, os desfiles começaram a ser transmitidos ao vivo, consequentemente, desfiles que eram fechados exclusivamente para quem era da indústria da moda, para os insiders da moda, que só podiam ver esses desfiles, de repente todo mundo no mundo poderia assistir o desfile ao vivo e ver o que as marcas estavam mostrando naquele minuto. As fotos sendo publicadas na internet, no segundo que aquele look entrava na passarela. Então, assim, uma informação que era muito feita e pensada para o comprador e para o jornalista, depois traduzir para o consumidor uns meses depois nas revistas, estava chegando direto no consumidor. E aí, todo mundo começou a se questionar. Mas, gente, imagina a cabeça do consumidor que vê o desfile. O desfile causa um super desejo naquela pessoa de ter aquela peça. E daí você, ao final, é como se você chegasse e falasse assim pra ele: então, tudo que você viu agora, você deleta da tua cabeça, porque vai demorar 6 meses pra você poder comprar. Entendeu? Você vai ter que comprar a roupa que a gente desfilou 6 meses atrás. Mas na cabeça do consumidor, aquilo já tá um pouco velho, já tem 6 meses, entendeu? Aquele desejo sobre aquilo já passou. Foi quando o mundo começou a discutir o conceito de sinal buy now, né? De mostrar, você mostra e compra imediatamente o desfile. E a gente achou que a gente deveria tentar fazer um experimento com o sinal buy now, porque o mercado brasileiro ele é mais ágil, ele é mais novo, ele é menor, ele é mais ágil mesmo, entendeu? Do que o mercado internacional, que é um mercado muito gigante. É muito mais difícil você mover marcas gigantes com estruturas de centenas de lojas pelo mundo. O Brasil é um mercado, apesar de grande, mais fácil de ser mexido, né? As marcas são donas tem todas as próprias lojas, as multimarcas não são tantas assim no Brasil. Então, a gente fez essa experiência. Para alguns deu certo, mais certo, para outros deu menos certo, porque a real é que você também faz o desfile, você não vai botar a coleção inteira na loja no dia seguinte, porque você tem que continuar mantendo o consumidor vindo para a loja com frequência. Você tem que estar lançando novidades para o consumidor sempre para que ele volte para comprar. Então, a gente está vivendo esse momento aí de achar o novo time, mas o que eu acredito é que não existe um timing que vai funcionar mais para todo mundo, entendeu? Cada negócio vai ter que entender o seu timing. Então, não, daí, na verdade, a gente até entra numa segunda pergunta que eu tenho, que é sobre qual a importância e a relevância de uma semana de moda hoje, né? Como você vê talvez esse movimento independente de algumas marcas no Brasil acontecendo, né? Migrando para essas apresentações nas próprias lojas ou em espaços separados em datas independentes, e qual a importância da semana de moda hoje, dentro dessa nova realidade? Eu acho que é interessante esse ponto que você colocou, porque nós só conseguimos chegamos com o São Paulo Fashion Week porque nós formamos um conjunto, uma força do conjunto. Individualmente, nenhuma marca construiu uma história tão sólida, tão forte e de tão longo prazo no Brasil. Eu acho que o que possibilitou que todo mundo chegasse onde chegou, alguns com muito mais sucesso, outros com menos, outros mais curtos, mais incríveis, outros mais duradouros, mais regulares ou regulares, foi o movimento em conjunto de uma semana de moda. Porque uma semana de moda, na verdade, ela organiza e junta e traz junto toda a indústria, entendeu? Ela é um evento que reúne a indústria como um todo. E ela tem um grande impacto de mídia, porque ela faz a imprensa abrir espaço para falar de moda. Naquela semana, quando a Semana de Moda acontece, a gente vê na capa de todos os mais importantes jornais do Brasil destaque para moda. Eles dedicam páginas dentro dos seus cadernos de cultura ou de economia para falar de moda. Isso não acontece naturalmente em outros momentos do ano, entendeu?
Então, assim, e isso a imprensa só entende que isso faz sentido porque você tem toda uma indústria inteira se movimentando. Não é um movimento de uma única marca. Então, assim, o que acontece é que, com o passar do tempo e com tanta gente batendo cabeça e não sabendo para onde ir, com tanta mudança, você tem marcas tentando experimentar outros modelos e tentando, ou às vezes elas acham que o coletivo faz ela brilhar menos, entendeu? Eu acho isso bastante equivocado, particularmente. Eu acho que o coletivo fortalece, não te tira a força, tá? Eu acho que existe uma transferência de valores importante entre um e outro, entre a experiência de um, com a criatividade de outro, a sabedoria de um, com, sabe, a rapidez do outro. Tudo isso se soma e existe uma troca realmente muito rica quando a gente age em conjunto. E é interessante também o que você falou antes da história da construção da Semana de Moda, né? Do Paulo pensar em um patrocinador, de colocar um desfile de um novo talento com o desfile de uma marca grande e eles dois terem qualidades profissionais semelhantes. A Semana de Moda tem... a gente vê diretores criativos como o Vitorino, que migraram, foi a partir da possibilidade de mostrar a coleção na Semana de Moda que eles conseguiram migrar para a direção criativa de grandes empresas como a Animalia. Então, isso tudo faz parte da indústria, Olivia. No passado, o Alexandre também aconteceu a mesma coisa com ele. O Alexandre tinha a marca dele, era aquele estilista que todo mundo falava como grande nome, mas ele era pequenininho, era novo, e a Zump o contratou. Então, assim, também serve para isso, entendeu? Também isso faz parte. Sabe, a moda vai pensar, a grande indústria vai pensar o novo criativo para trazer frescor para o seu produto, entendeu? Para trazer novidade, para trazer a cabeça jovem, um novo ponto de vista. Então, assim, tudo isso é importante, entendeu? Isso não acontece de forma individualizada fora. Talvez alguns nomes, se eles não tivessem feito parte do São Paulo Fashion Week, talvez eles nunca teriam chegado a ser diretores criativos de grandes marcas, entendeu? E tudo isso faz parte desse trabalho em conjunto que uma Semana de Moda possibilita. Acontece a mesma coisa aqui na Europa, entendeu? E aí, quando você vê esse momento doido aí que a gente está vivendo, esse momento onde está todo mundo tentando tudo, atirando para todos os lados, algumas movimentos individuais, o Alexander Wang, por exemplo, que está desfilando, saiu do calendário da Semana de Nova York, está desfilando em dezembro. As pessoas não comentam sobre o desfile dele, as pessoas não lembram que ele desfilou, entendeu? Porque ele saiu do momento de atenção onde tinha todo um foco ali na moda para tentar um foco sozinho, mas sozinho ele não está conseguindo fazer grandes transformações. Ele não conseguiu fazer ninguém atrás dele, entendeu? Ele não conseguiu fazer um monte de gente sair da Semana de Moda e ir lá desfilar em fevereiro ao lado dele, entendeu? E as pessoas não dão atenção para o que ele está fazendo. Nesse ponto, eu acho que a Europa tem total consciência da importância do coletivo e da força do coletivo, né? Embora eu acho que também tem um ponto onde as marcas europeias também são bastante conservadoras. Elas acreditam na tradição, em tudo que elas construíram ao longo do tempo, e que isso vai ser a grande força deles. Porém, o consumidor hoje também tem que ser ouvido e ele dita muito o ritmo da coisa. Então vamos ver aí se realmente as marcas europeias vão resistir por muito tempo nesse sentido. Mas é que eles vão continuar sempre se movimentando juntos, e isso eles mostraram que eles farão. Porque juntos eles têm força realmente. Junto, a Semana de Moda de Paris é importante porque ela é composta de 100 grandes designers, entendeu? Não é somente a Dior ou somente a Louis Vuitton que faz a Semana de Moda de Paris, por exemplo. Eu tava pesquisando quando é que a Semana de Moda em Paris começou. E é 1973, exatamente quando a Chambre syndicale du prêt-à-porter ela começa. Então é essa Câmara Sindical do Prêt-à-porter que... né, une as marcas de organizou o calendário de lançamentos. Quando o Prêt-à-porter tá com aquele boom... Começo do Prêt-à-porter, né? Com Saint Laurent, Pierre Cardin. Obviamente, os desfiles... Início da Première Vision, em 1973. E por quê? É crise, né? Foi a crise do petróleo que fez com que as pessoas... A crise do petróleo aliado às novas demandas da juventude, né? Isso já é reflexo... Maio de 68, né? Uma nova forma de se vestir, que não é aquela coisa embonecada, e a gente falou um pouco disso no episódio anterior. A década de 70 marca, na verdade, a primeira geração
que se falou de cultura jovem, né? Não existia cultura jovem antes disso, né? Porque já existiam, obviamente, desfiles, mas estavam no âmbito lá do salão privê, Sim, das os desfiles marcas de alta costura. Isso existia há 100